Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec, que conecta pessoas, histórias e o agro brasileiro. A cafeicultura é feita de continuidade, de gerações que constroem, aprendem e seguem evoluindo dentro das propriedades. Em muitos casos, essas transições de responsabilidade acontecem de forma natural ao longo do tempo, trazendo novos olhares e também novos desafios para o campo. Neste episódio de hoje, vamos conversar com jovens produtores que hoje estão à frente de suas propriedades e que vivem, na prática, o desafio de equilibrar tradição, gestão e o futuro da cafeicultura. Vamos comigo? Bora para mais esse episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Bom, pessoal, então hoje nós estamos recebendo aqui 3 convidados muito especiais, né? Aqui do meu lado direito a gente tem o Matheus Afonso, Rafael Afonso também, o Henrique Siqueira. Sejam muito bem-vindos, vocês 3. Vou começar aqui com a primeira pergunta com o Matheus. Matheus, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Matheus, queria que você falasse um pouquinho mais de como que foi sua relação desde o início lá com o campo, como que foi a sua formação nesse ambiente, como que a cafeicultura chegou na sua vida, os seus primeiros passos no café. Fique à vontade. Agradecer a Carpec, né, pelo convite de estar aqui. A minha relação no início da cafeicultura sempre foi vindo do berço, né, trabalhando com meu pai. Ele trabalhava na fazenda sempre, aos finais de semana me levava, então a gente já foi pegando esse amor, né, esse gosto pelo café. E estamos aí até hoje, como se diz, trabalhando, porém mudou um pouco a rotina, né, porque antes eu ia para conhecer, né, agora a gente é produtor também, então estamos aí já com um longo ciclo de serviço. Já assumindo a responsabilidade aí agora, né, do café. Isso. Já durante esse tempo. Ô Rafael, e você, antes de assumir essas responsabilidades aí como produtor, você viveu um tempo no exterior, certo? E como que foi, mesmo nessa época lá no exterior, e talvez até antes de ir, você já se via como cafeicultor, e tem alguma coisa dessa vivência, sua experiência lá no exterior, que você trouxe também para a sua volta aqui no Brasil e para a cafeicultura? Seja bem-vindo. Igor, muito obrigado pelo convite, agradecer a Carpec, agradecer a equipe de vocês aqui. Antes do meu pai falecer, eu fui para o exterior com o intuito de vender café. O meu pai exportar daqui e eu tentar vender, abrir o leque da fazenda, né? Sair da porteira para fora. E eu estava lá no exterior, nós já estávamos fazendo um trabalho, inclusive até nós conseguimos colocar um saco de café lá para começar os trabalhos, e um dia muito triste veio a notícia que o meu pai veio a falecer. Então assim, já de imediato já veio na minha cabeça que eu deveria retornar para dar continuidade no trabalho dele, sabe? E já tinha quanto tempo que você estava? Eu fiquei lá 5 meses e 20 dias. 5 meses e 20 dias nos Estados Unidos. E aí você recebeu essa notícia e já regressou aqui para o Brasil para assumir a atividade do seu pai? Isso, de imediato. A notícia chegou lá, veio aquele baque muito grande, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi retornar para ficar perto da minha família. Que eu sabia que eu não conseguiria ficar lá sabendo que meu pai já não estava no nosso meio mais, né? Porque mesmo estando longe, hoje a comunicação é muito fácil, né? Mas sabendo que eu não estaria mais no meio de nós, eu já falei, não, vou ficar perto da minha família. E isso já tem quanto tempo já, Rafael? Meu pai faleceu em fevereiro de 2019. Mais de 7 anos, 7 anos e meio, né? Henrique, seja bem-vindo também. E a sua trajetória na cafeicultura, como que foi? Como que você olha assim para a sua trajetória? Você sempre pretendeu ser cafeicultor? Como que a cafeicultura iniciou na sua vida? Muito obrigado, Igor, pelo convite. Obrigado, Carpec, pela iniciativa da gente estar falando sobre esse tema de sucessão. Então, sobre a cafeicultura, o meu planejamento inicial de vida, né, era auxiliar o meu pai com questão de tecnologia de informação e tudo. E eu busquei
não acompanhar o curso de agronomia, que é o que o Rafael estudou, né? Fez agronomia. O que eu pensei? Eu vou seguir mais por esse caminho de tecnologia. Fiz sistema de informação. Meu planejamento inicial da vida era auxiliar ele na parte de custo, auxiliar ele na parte de dados. E no meio do caminho a gente esbarrou aí na doença dele, né? Teve o câncer cerebral. E a gente teve que passar aí a fazer a sucessão para eu estar tocando o barco da fazenda. Tocar a parte da terra dele, que ela arrenda. Hoje a terra é do meu avô, né? João Gonçalves Siqueira, João Ferreira. E a gente arrenda dele. E eu toco fazenda junto com meus tios, o Everaldo e o Geraldo. E a gente toca o barco. Então, o planejamento não era ser cafeicultor, não. Era auxiliar ele. E aí, se um dia quisesse passar para mim, era isso aí. Pegava e tocava. Você tinha um objetivo mais de ir para o lado da tecnologia, então, sim, Henrique. Sim. E é uma história, de certa forma, até parecida também, né, com um dos dois aqui. Né, acabou que por uma fatalidade você acabou assumindo essa responsabilidade também da fazenda. E isso já tem quanto tempo já também, Henrique? Foi no mesmo ano do Rafael, mas o Rafael já foi colega a vida inteira, e eu mais o Matheus bonzinho, né? Sempre amizade aí da vida inteira. Então mas o Rafael a gente é da mesma leva, né? Mesma geração. Meu pai descobriu a doença em maio de 2018 e veio falecer em setembro de 2019. E quando a gente fala nessa questão da sucessão, né, Rafael, a gente conversava aqui em off o quanto é importante esse tema e talvez ele não é tão falado e muitas vezes não tão planejado, né, Matheus? E para você, da forma que chegou para vocês, nessa meio que forçada essa sucessão, qual que foi o principal desafio, os maiores desafios nessa transição que você sentiu? Foi o seguinte, em meados de 2015 eu trabalhava com terceiros. Meu pai sempre foi uma pessoa assim que nunca deu, vamos falar assim, de mão beijada, né? Ele sempre quis que corresse atrás da gente assim e tal. Aí na safra de 2015 ele tinha o armazém de compra e venda de café, né? Aí foi aonde que eu quis aproximar mais do pós-colheita. Aí foi aonde que ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Ainda estudava, né, no ensino médio. E trabalhava só meio período com ele. Aí foi indo que foi aprimorando as coisas. E em 2017 eu fiz um curso de classificação e degustação para aprimorar mais, né, no meio da cafeicultura. E aonde que foi o meu maior desafio foi depois do falecimento dele, né? Porque, assim, era acostumado a fazer um tipo de serviço e com ele como se diz? Tinha aquela retaguarda ali, né? Isso. Acaba que era uma segurança. E agora já a decisão tem que ser tomada diretamente de mim e do meu irmão, né? Então é onde que, anos após anos, foi cheio de desafios, porque um ano aprendendo com o outro e até hoje, né? Cada ano que passa a gente aprende com os erros, né? Então o maior desafio foi nos primeiros anos, que foi muito difícil com a falta dele, entendeu? E para você, Rafael, como que foi o desafio naquele momento ali, dessa sucessão da forma que aconteceu? Tem algum momento assim que talvez a gente chegue até a duvidar da própria capacidade, né, de conseguir tocar? Olha, Igor, eu quero dar uma ênfase no que você estava falando aí, a questão do tema de hoje, que é a sucessão, que existe dois tipos de sucessão, né? A natural, que nós estávamos falando antes do podcast, e a forçada, que é a que, por coincidência, hoje nós três aqui somos vítimas da sucessão forçada, né? Então, assim, esse é um tema muito importante e muito pouco discutido. A minha maior dificuldade foi a experiência. Quando meu pai veio a falecer, eu estava com 26 anos e meu irmão com 18. Então, assim, nós assumimos um negócio meio nas escuras, né? E foi muito difícil, porque, assim, muita falta de informação, porque as informações estavam mais na cabeça do meu pai. Então, assim, até pegar aquilo tudo, e meu pai já tinha ampliado os negócios dele, entendeu? Aí até você pegar as informações e juntar elas para você tomar uma decisão,
levou tempo, então assim, nós tivemos uma dificuldade. É um peso muito grande, assim, que você pensa, você vê, num negócio já andando, você tomar uma decisão errada, entendeu? Então as coisas vai desencaminhando, então assim, nós tivemos que ser muito cauteloso nas decisões tomadas naquela época, sabe? Inclusive até nós erramos muito, aprendemos com os erros. É justamente o que eu ia falar, né? Acaba que o erro faz a gente crescer, a gente consegue ter experiência através do erro. Só que nesse ponto a margem de erro ela é pequena, ela é reduzida, né, Henrique? Sim. Tem que tomar bastante cuidado com tudo isso aí, né? E para você nessa nova fase também, qual que foi as principais dificuldades, os principais desafios para a sua adaptação, para assumir essas responsabilidades, Henrique? Então, como meu pai descobriu a doença em maio de 2018, eu passei por uma leve sucessão, que o médico deu o diagnóstico, falou, senhor Geraldo, você vai ter que estar passando seus negócios para seus filhos, para sua esposa, e aí vem uma certa resistência e tudo, e é meio que difícil você receber uma notícia que você não está indo bem, que você está com pouco tempo de vida, e mesmo assim você tem que passar o bastão para alguém, né? Então, mas no início eu tive várias conversas com meu pai mostrou um negócio, e na época o café era 450, 500 reais, e estava custando, mas custando a pagar a conta, tá? Foi uns tempos muito difíceis. E aí ele foi me passou alguma coisa, falou, você tem que travar uns cafés e tal, e parte de insumo, eu falei, papai do céu, não entendo, não sei nada o que é inseticida, não conheço produto nenhum, conheço mal o Roundup, olha lá. E aí ele, não, faz o seguinte, você vai tudo que essa parte de insumo, você vai ligar pro Tibilo, Guilherme Tibilo, agrônomo daqui, e que ele te falar para julgar lá é o certo de lá, confio muito nele. É um grande amigo meu, é um cara de confiança, então essa parte de insumo tá assim, foi que para eu vender um café, o que eu faço para vender um café? Eu tenho que sair com um pacotinho aí, que eu vi a amostrinha, tem que sair andando para todo lado no carne, não, vai lá, ainda não tinha carne, estava construindo a Carpé Coffee, né, acho que estava construindo ainda, a gente vinha aqui mesmo, no escritório aqui, procurava o Daniel, procurava o Ideu, e aí foi indo, então eu tive uma pequena parte de sucessão, sabe? Mas com o passar do tempo, a doença foi evoluindo, eu já não ficou muito consciente, e aí eu fui me esbarrando aí em vários problemas, né? Igual, por exemplo, ele faleceu dia 29 de setembro, no dia 30 as lavouras estavam tudo florando, e aí eu já falei, e agora, o que eu faço? Aí a gente já saiu do enterro, já vim aqui no Odi, na Carpec, o meu sentimento, eu preciso de produto que eu tenho que julgar lá. E você não tem nem a cota aqui ainda não, agora você tem que se virar. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Você teve que abrir a cota. Ainda tive que abrir a cota, que eu pegava tudo no nome dele. E aí já chega financiamento para pagar, e aí tá tudo travado o café no nome do meu pai, foi... vários. Turbilhão de coisas acontecendo. Vários problemas tempo. Que aí a gente aí tá na hora, né? Tá sem o pai, é a hora da gente ir peitar. Igual a Fábio falou, a gente tá com 26 anos, ainda meio que um jovem ali, aí é a hora de virar homem, né? Um jovem querendo descobrir o mundo e teve que descobrir bem forçado, bem muito rápido, né? E aí a decisão em cima de decisão, vai errando e vai indo, mas graças a Deus tem a Carpé aqui que eu falo, sem a Carpec eu acho que não ia não conseguia não. Assim, eu trabalhei, aí até meu pai falou comigo, falou, Henrique, não larga seu serviço não, continua com seu serviço, tenta conciliar os dois, que você vai ter que cuidar da sua mãe e da sua irmã aí, e você tem a Faela, em breve você vai ter seus filhos, inclusive tá no forninho agora, Olivia. Oh, graças a Deus. E aí eu fui tentando, fui conciliando, fiquei 10 anos nessa labuta aí de conciliar posse e serviço. E agora você dedica só à fazenda ou Sim. Você ainda tem o trabalho paralelo? Sim, aí ano passado, já agosto, eu trabalhava com o senhor Juquinha, né? Maria Tereza, Fernando, junto nas fazendas e nas concessionárias de máquinas deles. E eu falei, não estou conseguindo conciliar os três não, estou fazendo 3 serviços mais ou menos, vou estar... encerrando meu trabalho aqui, vou estar passando o trabalho para outra pessoa,
Treinei o pessoal, fiquei até março desse ano. Março desse ano eu larguei e estou só Agora 100% 100% só dedicado na à fazenda. produção de café. Vocês apenas a produção de café, né? Nunca conciliou um outro trabalhão ou já teve essa experiência também? A verdade é o seguinte, quando o nosso pai faleceu, meu pai tinha várias sociedades, e inclusive até ele mexia com a compra e venda de café, né, Matheus? Que o Matheus trabalhava no armazém. Aí, nas nossas conversas, nós decidimos ficar só nós, aí nós já começamos a sair da sociedade, depois já decidimos fechar o armazém, focar só na parte de produção, e nós ainda continuamos com agrofrutas. Até março desse ano nós ainda tínhamos sociedade na agrofrutas, na Frucerfa do Cerrado. Aí esse ano nós conversando com o nosso sócio lá, os 3 sócios decidiram vender, sabe? Aí hoje nosso foco é só a produção de Só na café, fazenda. né? E tem algum ensinamento do seu pai que você guardou, que você usa até hoje na fazenda, Matheus? O que você fala dos ensinamentos do seu Eu pai? acho que, assim, ele foi o meu maior espelho até hoje, que foi as pessoas que eu mais espelhei na vida, foi ele. E eu acho que todos os ensinamentos, todos que ele me passou, tenta seguir, né? Não dá conta de seguir todos, não, porque uma experiência de vida foi uma experiência de vida muito bonita, uma história muito bonita que ele deixou. E estamos aí para tentar ser pessoa dele, né? Fazer o de melhor para acontecer Ô Rafael, e seu pai é a primeira geração da família na cafeicultura? Como que vem desde lá de trás? Sim, na cafeicultura a história do meu pai é a seguinte, ele morava numa pequena propriedade na comunidade Sossego, e ele, na juventude dele, ele era uma pessoa muito rebelde, e ele até ficou 2 anos sem estudar, e ele foi para a parte de trabalhar de peão mesmo, arrancar cana, essas coisas. E meu tio Tarcísio, que inclusive é o presidente da Carpec hoje, já tinha ido para Uberlândia fazer o técnico agrícola. E durante esses 2 anos, meu pai pensou muito sobre a vida, né, o futuro dele, e ele decidiu partir para Uberlândia também e dar sequência nos estudos. Logo após a formatura dele, em 91, ele já veio, e o primeiro emprego dele foi com o Pedro Humberto Veloso. Ele já formou e já veio, já ingressou na fazenda do Pedro Humberto. Ele também fez o técnico agrícola? Ele fez o técnico agrícola em Uberlândia, formou em 91. E lá ele ficou 18 anos com o Pedro Humberto, na mesma fazenda, e adquiriu muita experiência com café, inclusive até ele tinha uma gratidão muito grande com o seu Pedro. E ele decidiu, em um certo momento da vida, ele não, eu vou trabalhar para mim agora. E ele já estava trabalhando, já estava com pequenas propriedades arrendadas, e ele viu que poderia trabalhar mais para ele, sabe? E ele começou a plantar mais, crescer áreas, plantou bastante café. Em 2008, 2009, ele saiu do Pedro e começou a trabalhar para ele. Aí a história dele com o café mesmo, primeiro foi apanhando café, né? Quando jovem, depois ele já entrou na fazenda e depois ele virou produtor rural. E da sua família, Henrique, como que começou? Seu pai também é a primeira geração ou veio desde lá de trás? Então, meu avô foi um dos pioneiros de café daqui do Carmo Paranaíba, foi um dos primeiros produtores. Então, plantou café e com o passar do tempo ele plantava um café, passava para um filho, plantava outro café, passava para outro filho. E meu pai ficou com a parte de lavoura para tocar. Ele tocou esse café, eu acredito que deve ter cerca de uns 30, 40 anos, eu tocava essa parte da lavoura lá na fazenda. Meu pai foi um cara muito... Ele tinha muito espírito de cooperativista mesmo, igual ele sempre participou, ele já participou da diretoria aqui na Carpec, lá na Cicobi Crédito Carpa, na Ponte de Terra, então ele sempre teve esse trabalho de sempre cooperar com o próximo, sabe? E lá na fazenda não era diferente, lá as tomadas de decisão, a maioria era dele, e ele
é um cara que todos os dias nós lembramos dele lá na fazenda. Estragou uma coisa, quem que eu consertar isso era o Geraldo. Hoje em dia nós estamos lá passando aperto, um ou outro vai conserta, né? Não fica igual o que ele consertava, não. Ele era muito criativo e tudo, e a gente não igual eu falo, meu pai tinha uma mente que não era normal, não. Ele sempre pensava um além, sempre tinha uma ideia muito boa, e eu acredito que ele cooperou muito com essas ideias dele para a sociedade lá na nossa fazenda também, fazendo nossa família. Sabe? Com certeza, deixa um legado, né, Henrique? Sim, deixa um legado e deixa um peso, né? Que aí agora, meu filho, seu pai aqui conserta isso aí, você aprende. Eu tô tentando aprender aqui, aos poucos você fala, a gente não consegue fazer o mesmo trabalho, a gente não consegue fazer a mesma coisa, mas a gente, igual eu falo, a gente tem que é uma geração mais nova, a gente tem que ter uma inovação e hoje em dia já não é mais aquele sistema de antigamente de tocar o barco no simples. A gente tem que buscar mais inovação, mais tecnologia, que o mundo vai acelerando, né? A gente não pode ficar para trás e sempre buscar só fazer o simples e o básico. Né? Com certeza, até pegando o gancho aqui do que o Henrique falou, Rafael, eu vou te fazer essa pergunta. Como que é tentar equilibrar esse legado, essa tradição aí que vem da família de vocês com a necessidade de inovar, né? Porque como o Henrique falou, a gente não pode ficar parado e as coisas mudam muito rápido. Vocês que são jovens aí, principalmente, né? Essa pergunta é muito interessante, Igor. Eu já me peguei pensando nisso, que assim, a questão da inovação. Os nossos pais, ele tinha aquela resistência de sempre ir no antigo, né? O deu certo uma vez, eu vou ir naquilo e pronto. Assim, eu acredito que se meu pai tivesse aqui e nós estivéssemos fazendo uma sucessão com ele, e ele fazendo a sucessão com a gente, nós teríamos uma certa dificuldade. Por exemplo, hoje na cafeicultura existe várias cultivares novas, com alta produção, né? Eu acredito que ele teria uma certa dificuldade em trabalho de convencimento, né? Isso. Teria que fazer um trabalho de convencimento. Com certeza. Eu já me peguei pensando nisso muitas vezes, sabe? Na questão de trocar o certo pelo duvidoso, no caso, né? O meu pai, por exemplo, na época... hoje nós estamos com 290 hectares de café plantados. 70% dos nossos cafés é o Catuai 144. A última variedade que o meu pai plantou foi 3 hectares de um IPR 100. Foi a única variedade que ele plantou sem ser o Catuai 144. E depois que ele faleceu, mais o Matheus já plantou várias outras variedades novas. Entendeu? Então, assim, meu pai era 144. Mais o Matheus já pegou várias outras... Que inclusive é variedades muito, muito produtivas, né? Variedades atuais, entendeu? Então, no Catuai, o mundo novo, né? As duas variedades, os pé de boi, né? Eu falo, vai surgindo café, e você vê foto, você fala, nossa senhora, essas lavouras aí, eu quero essas vovó aqui, que as lavouras nossas é tudo vovó lá, né? Você fala, fazer o quê, né? Acostumar e com o tempo ir inovando, conforme for surgindo as brechas, a gente vai renovando e buscando essas inovações no café. Mas isso é muito importante, né, Henrique? Que, assim, demais. A questão, na época que nossos pais mexiam, era um clima. De lá para cá, o clima já mudou muito. E as variedades foram acompanhando essas variações do clima. Então, assim, você tem que ficar bem atento. Essa questão de sucessão é difícil, porque, assim, como a gente não participou de decisão antes, junto com os pais da gente, agora a gente tem as decisões. E acaba que a gente é mais novo, já é mais aventureiro, né, Val? Já pega muita coisa, por exemplo, com a fermentação de café. Uma vez eu falei que isso meu pai faltou ele me dar um couro. 2020 eu já falei, vou fermentar uns cafés aqui. Já tinha um ano que você tinha assumido, né, praticamente. Agora eu que tomo conta e fermentei. Deu zebra no café, a primeira vez. Mas aí deu certo, o Danilo Barbosa me salvou, que eu gostava desse café, já tinha um mercado e ele conseguiu me ajudar. Mas a gente fica meio aventureiro, né, velho? Acaba que a gente perde a experiência e já fica só com o que a gente vai aprender mesmo, né? E aí escutando e buscando, a gente tem que ter muita humildade, sempre escutar o próximo, você escutar quem tem experiência, porque se a gente for só levando do nosso jeito, o negócio não vai para frente, não.
Aí é onde fica a importância da sucessão, de você ter um planejamento. Por exemplo, assim, eu acredito que se meu pai começa a me levar antes para a fazenda, para ajudar ele com algumas decisões, seria mais fácil aproveitar essa experiência dele, sabe? Tinha chegado mais preparado um Com pouco, certeza, né? com certeza seria bem mais fácil. É justamente o gancho da pergunta, né? Equilibrar essa tradição que vem lá de trás com a inovação, mas talvez de um pouco de forma moderada para não arriscar demais, né? Talvez seja isso. E vocês falaram bastante ali da parte do campo, só que hoje a gente vê que a cafeicultura, assim como as outras atividades, não é mais aquele serviço ali da roça, mas sim uma empresa, né, rural, e envolve o trabalho de gestão também, né, Matheus? Então, talvez essa questão de manter essa tradição, de equilibrar tudo isso aí, inovar também e ter esse cuidado com a gestão também, né? Você vê dessa forma? Vejo. Hoje eu vejo essa questão assim como eu acho que assim, para você trocar as coisas dar mais certo, assim, uma equipe muito bem formada, né? Atualizar, porque antes a gente mexia com os funcionários, acontecia alguma coisa, mas a gente já chegava, era meio que corrigindo, tá? Hoje não, hoje eu acho que é mais com treinamento, conversa, então uma equipe muito boa faz toda a diferença, né? E para você, Rafael, qual que é a principal, o que você vê de diferente lá da época do seu pai, que você lembra, a forma que ele conduzia, de como que é hoje? O que acontece, Igor? O meu pai tinha uma vasta experiência na cafeicultura, questão de doença, de nutricional. Ele era ímpar no negócio. E a minha experiência do meu irmão já não era tanta. Eu sou formado em agronomia, só porque assim, o que acontece? A formação na faculdade não é a teoria, não é a formação no campo. O que você faz na teoria ali não é a prática, então você aprende mais com a prática. Aí a questão de gestão na lavoura, nós viemos buscar ajuda na Carpec, entendeu? Mas meu irmão, nós temos uma facilidade muito grande, porque assim, a sociedade ela não é fácil. Então eu fiquei assim mais nessa parte agronômica e administrativa, e o meu irmão na parte operacional. Trator, por exemplo. Hoje a nossa parceria, o consultor nosso é o Rogério. Eu venho, troco ideia com o Rogério, nós coloca tudo do jeito que ele quer e eu quero, nós encontramos um meio termo e vamos fazer, entendeu? Entrego para o Matheus com a equipe dele vai executar. Então assim, eu não faço nada, por exemplo, uma trava de café, eu não faço sem falar com o Matheus, pela nossa sociedade. E ele não faz alguma coisa assim do setor dele sem falar comigo. Então, assim, a parte que nós dois deu mais certo foi nisso, sabe? Nós dividimos as tarefas, cada um cuida da sua, só porque as tarefas sempre interligadas uma na outra, sabe? Então, nós trocamos muita ideia. Entendi. O Henrique, e te perguntando também de quando você assumiu para cá, da época que era do seu pai, você mencionou que às vezes não convivia tanto com ele, tinha um outro trabalho, tinha até um outro objetivo de vida. O que mais te surpreendeu na cafeicultura e na atividade agrícola? A Vasta tem muita coisa na cafeicultura, né, meu? A gente não é só vir aqui colocar esse café na xícara e beber. Então me surpreendeu o tamanho que é um negócio café hoje. Produzir um saco de café, o quanto é difícil, o quanto é desafiador. Um café, uma lavoura de café, você pega, tem doença, tem praga, tem clima. Questão do clima, acho que foi o pior de todos, que a gente passou aí pela geada, né, de 2022, né? Foi 2021, a seca 22. Isso. E isso aí me assustou muito, porque assim, eu estava num negócio onde eu conseguia ter o lucro de manter até 2022, estava morando ainda com minha mãe, o lucro de manter a casa dela e tudo, estava tranquilo. E aí tudo correndo bem. Até na nossa lavoura, graças a Deus, a geada não queimou, porém prejudicou na produção de 2022, que eu já tive. Foi um ano que eu tive prejuízo, sabe? O frio, né, Henrique? O frio travou o café. O café aguenta muito calor, mas o frio, ele não aguenta. E aí eu já me assustei. Então, eu acho que o que mais me surpreendeu foi a parte climática, sabe? Que aí eu já tive esse prejuízo e aí já foi onde eu
que é igual o Matheus mencionou, a gente aprende com os erros, né? A gente aprende com os problemas que surgem. E aí a gente vai trabalhando mais com o pé no chão e aí já toma um tombo, né? Essa questão dos desafios aí, só complementando o Henrique, as dificuldades, né, Henrique? Que assim, ontem eu até vi um vídeo na rede social, o rapaz lá, eu não me recordo o nome dele, falando que a safra de 27 vai ser boa. Aí ele complementou que nós sempre trabalhamos com a safra cheia, mas o que acontece? Ela vai diminuindo, que, por exemplo, vem a florada, aí o pegamento de florada já não é bom, diminui. Não chove. Vem a queda de chumbim, já diminui. Então, assim, a gente sempre trabalha com a safra cheia, mas vai acontecendo as dificuldades, né? Climática, operacional. Então, assim, o gargalo começa cheio e ele vai esvaziando ali. No final, por exemplo, uma lavoura de 60 sacos, ela vem a dar 40. Então, assim, essas são as dificuldades que nós enfrentamos, né, Henrique? Porque eu falei ontem, eu mesmo, Guilherme Tibila, nós rodando as lavouras, eu falei, Tibila, eu não sei o que é o potencial dessas lavouras, o que é a previsão dessas lavouras para o ano que vem. Eu estou meio com medo pela questão de produção desse ano. Eu falei, nós vamos trabalhar com potencial primeiro. O potencial é diferente do que ela vai produzir. Isso. Então, é o que eu falo, tem potencial para 60, vai terminar ali só com 40, 38. Isso vai depender de muita coisa. Por exemplo, uma doença, nós trabalhamos sempre preventivo, né, nas lavouras. A prevenção nossa está ali, só que nós não controlamos o clima. Né? Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer que nós nem não sonha que vai acontecer. Né? Às vezes pode ser muito favorável ou então muito desfavorável. Esse aí é o ônus de tocar uma empresa a céu aberto, né? É uma imprevisibilidade muito grande. A gente fala questão de clima, né? De chuva, de frio, de calor, mas também tem oscilação de mercado, quando a gente fala nem só de comercializar café, mas de comprar insumo também, né? Uma guerra influencia, uma coisa influencia aqui, outra ali. Então, uma imprevisibilidade muito grande, né, Matheus? O produtor, ele enfrenta isso todo dia, né? Como que é isso aí? Você trabalhar, você planejar para tentar amenizar os riscos, né? Não é cortar 100%. Até na data de hoje que nós estamos aqui, nós estamos enfrentando um desafio, né? Porque o que a gente visiona hoje em questão de colheita? Começar sempre mais cedo para visar descansar a lavoura, né? Para produzir no próximo ano. E a questão da cata do café do chão, né? E catar mais cedo por questão de chuva e tal. Aí, o que nós estamos passando? Nós já passou por 3 chuvas, né? Por esse tempo, agora, semana atrasada, não me lembro. E agora, até hoje mesmo, está marcando chuva. Então, o que acontece? Nós estamos com o terreiro cheio, né? Secando o café ali para limpar. E tem a previsão da chuva, né? Igual você falou, a empresa do céu aberto. Então, isso aí é uma coisa que a gente não controla, né? Tem que fazer a parte da gente bem feita, porém visando aí os acontecimentos que a gente não espera, né? Visando o imprevisível, né, Rafael? Visando o imprevisível. E aí, quando a gente fala em trabalhar para tentar amenizar o impacto, né, tentar não inibir, porque é impossível, porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente não faz ideia do que vai acontecer. Rafael, nesse ponto também, a gente está aqui na Carpec, a gente fala de cooperativa, qual que é o trabalho que a Carpec teve desde lá de trás, principalmente depois que vocês assumiram, qual que é a importância da Carpec também na atividade de vocês, e até nessas orientações também, inclusive dessa parte do imprevisível? Olha, a principal característica que eu vejo na Carpec, na cafeicultura, que ela é a cooperativa completa. Ela é completa na cafeicultura. A única coisa que nós não compramos aqui é o esterco e a muda. O resto, você consegue fazer tudo. O adubo, o defensivo, o inseticida, tudo até a parte de comercialização. Ou seja, você conduz a lavoura toda, isso, o processo inteiro, ainda comercializa aqui, deposita o dinheiro na sua conta, você vai liquidar tocar as despesas durante o ano. Né? Mas assim, o quadro de agrônomo da Carpec, ímpar, muito bom, muito qualificado. Os produtos, as bandeiras que a Carpec trabalha. Então, assim, é completo. É uma cooperativa completa. Tudo que você precisa, você consegue encontrar aqui. Então, a Carpec,
para nós foi muito importante nesse processo, sabe? Ô Matheus, você teve alguma orientação, alguma consultoria assim que para você foi muito importante para ter tido algum resultado lá na fazenda, em algum momento que você se recorda? Tenho, assim, todos os anos, o pessoal que eu tenho mais convívio é o pessoal da Carpec Coffee, né? Geralmente todo ano eles procuram para fazer testes, e assim, sempre dão um suporte muito bem feito, tanto na armazenagem quanto tudo que eu vou procurar com eles lá, entrega sempre um resultado muito bem feito, um trabalho impecável. Tem só agradecer a toda a equipe da Carpec Coffee. O Matheus tem mais contato com a Carpec Coffee, que a parte de pós-colheita, colheita é com ele, o terreiro, a parte ali de fazer o café no terreiro é ele, eu fico mais parte de lavouras. Essa parte mais agronômica. Eu tenho contato com o Rogério, o Matheus tem mais contato pessoal. Com o pessoal do armazém. O Henrique, você ressaltou, né, o seu avô, que era bastante cooperativista, né, fez parte aqui da diretoria da Carpec, do Cicobi Credicarpa, seu pai, né, que fez parte da diretoria aqui da Carpec, do Cicobi Credicarpa também. Para você, como que você enxerga a importância de uma cooperativa na vida de um produtor, sobretudo um produtor que está assumindo a gestão da fazenda agora? A cooperativa, com certeza, é uma necessidade, né, eu vejo como uma necessidade. Sem ela, vamos falar hoje da Carpec. A Carpec, sem ela, até completando o que o Rafael falou, eu não consigo uma assistência agronômica, eu não consigo um insumo, eu não consigo vender o café, eu não consigo a segurança de armazenar um café aqui, né? Que hoje em dia, assim, até no momento o preço não está altíssimo igual estava, mas está com preço alto, ainda é muito arriscado se deixar um café armazenado na fazenda, né? Hoje a gente tem a segurança de armazenar esse café aqui na Carpec e vai estar em boas mãos e com ótimo cuidado, que a gente sabe como que é o armazém da Carpec. E voltando a essa parte do cooperativismo, é muito importante a gente pensar sempre em cooperar com o próximo, saber que a gente não está aqui no mundo sozinho, né? A gente está aqui para um ajudando sempre o outro a progredir, a prosperar na vida. Então, eu vejo a cooperativa, igual, por exemplo, o Rafael, ele tem quase 10 vezes mais diária que eu. Então, a gente conversa muito um com o outro, a gente coopera ideias, transmite ideia um para o outro, que ajuda no nosso negócio. Eu dou uma ideia, Rafael, acho que você tinha que fazer um secador, acho que na versão à época, não foi? Ele fez uma. Ele falou comigo, vocês tinham que aproveitar mais água, aproveitou a água. Então, eu acredito que o espírito de cooperativismo é isso, sabe? É sempre um ajudando o outro para prosperar e crescer mais. E é isso, eu não vejo como a gente é como cooperado, eu vejo que a gente tem uma cooperativa, né, que pode auxiliar, tanto em questão de treinamento também, de capacitação. Até está tendo um curso agora, o Claudinho fez o convite, fiz a participação, e é isso. Hoje eu não sou só cooperado aqui na Carpec, mas na Cicobi eu ajudo lá, sou delegado lá, faço a minha cooperação com o pessoal, ajudo nas tomadas de decisão, e eu acredito que eu quero levar essa parte que meu pai deixou aí de aprendizado, sabe? Sempre que ajudar, cooperar com o que for preciso, que a cooperativa ela ajuda na nossa sociedade, na comunidade que na nossa Carme Paranaíba, Tios, né, em toda a região. Então, acredito que se todo mundo cooperar e tiver esse espírito, todo mundo vai prosperar bem mais fácil. É aquele ditado, né? Às vezes você vai sozinho, você anda até mais rápido, né? Mas coletivamente você com certeza chega mais longe. É importante o que o Henrique falou, de cooperativa não só aqui o que a cooperativa oferece, mas ter essa cooperação também entre os produtores, né? Essa troca de experiência. Não só usar a cooperativa como benefício próprio, né? Usar ela. Eu achei muito interessante o que ele falou, a questão de ele não se vê como um cooperado, ele se vê que ele tem a cooperativa. Isso foi muito, muito interessante, a colocação dele. A gente tem que tentar sugar ao máximo assim, o que ela pode beneficiar
a região, né? Uhum, sim, ela é um bem, né, aqui da nossa, de Carmo Paranaíba, do nosso município e da nossa região. O que você falou é interessante, muitas vezes a gente fala, né, quantos cooperados que a cooperativa tem, mas a pergunta correta talvez seria, quantos cooperados que tem a cooperativa, né? Que tem a cooperativa, porque ela é de cada um, né? Ô, Matheus, agora voltando ali para a questão das decisões, né, o desafio que vocês têm, teve alguma decisão que foi muito difícil, que você teve que tomar dentro da sua propriedade, que você se recorda? Tem. Qual que foi a mais difícil? Há muitas decisões, assim, que é mais difícil, é questão de, sim, qualidade de café, você sempre trazer as coisas muito bem feitas, serviço bem prestado. Um dos desafios que nós tivemos maiores foi a época foi geada, né? Geada e a seca, aquela de 2022, foi uma fase muito difícil, porque foi recente, né? Quando meu irmão começou a tocar as coisas lá, e assim, já tinha despesas muito altas, muitos investimentos. Aí foi aonde que, assim, a gente vê que... Mas não estava na mão, assim, de tomar decisões, né? Isso foi meio que climático. Porém, foi um desafio, assim, que a gente fica com ele na cabeça. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Como que eu vou fazer? Será que vou perder alguma coisa? Vou ganhar? Qual o caminho que eu vou? Qual rumo que eu vou? Por isso que hoje, como eu tenho meu irmão, que é um baita amigo, companheiro, sócio, é onde que nós senta e troca as ideias junto, é onde que a gente... Um passa a segurança para o outro. Um passa a segurança para o outro, justamente. Ô, Rafael, você falou que a experiência, né, errando que se aprende. Teve algum erro, algum desafio que se tornou uma grande experiência, um grande aprendizado para você, que você se recorda? Vários erros. Nossa, assim, quando a gente acerta, a gente até esquece, né? Não dá ênfase naquilo. Agora, com os erros, eu sempre aprendi. E até complementando meu irmão aqui, que ele falou na questão de 2022, né? Foi uma decisão que nós dois tomamos em conjunto. Nós tinha uma parte, pouca das nossas áreas eram irrigadas. E a maior parte não era. E naquela época, a geada de 2021, a seca de 2022, as finanças começaram a apertar, sabe? E a gente viu que o clima já não estava favorável. A decisão que nós tomamos, já carregando um financeiro, foi de irrigar as nossas lavouras, sabe? Nessa época, nós passamos muito aperto financeiro, mas foi muito. Carregamos um passivo enorme, só que nós decidimos irrigar, sabe? Falando de um jeito ou de outro, nós vamos irrigar. E hoje nós estamos colhendo os frutos daquela decisão, entendeu? Foi difícil, só porque foi bem favorável para o nosso negócio, sabe? Aquela decisão. Hoje nós estamos colhendo fruto, nós estamos com 85% das nossas lavouras irrigadas. E assim, tá muito mais fácil de tocar as coisas, porque assim, né, a questão de seca, nós já conseguimos controlar um pouco, né? Um pouco assim, maior parte dela. Então, assim, nos ajudou muito. Aquela decisão difícil, hoje ela se tornou... Passou esse aperto, mas visou no futuro questão de produção. O que aconteceu que nós não produzimos? Seca, beleza, falta de água. Aí, seguindo as tecnologias, o futuro, né? E hoje, igual o Rafael falou, nós estamos colhendo os frutos e... Nós temos uma segurança maior. Segurança maior. O risco e a coragem lá atrás valeu a pena? Valeu a pena, foi difícil, porque assim, o financeiro já estava apertado. Então, assim, nós ainda tínhamos que fazer um investimento alto. Hoje nós estamos tranquilos. O Henrique, o Rafael aqui, ele fez agronomia, né? Talvez um pouquinho mais nessa área, né, da cafeicultura. Você foi mais pro lado da tecnologia, mas nessa sua vivência aí na cafeicultura e tocando o negócio da fazenda, o que você vê que essa prática ensina, que curso nenhum talvez traz, e nem a sua vivência em um outro trabalho paralelo também te mostrou? Então, meu trabalho lá com o Sr. Juquinha era parte de curso, sabe? Então, essa questão de cursos é onde eu fui moldado, onde eu acredito que é o meu melhor trabalho, seja essa parte de curso de parte financeira, sabe?
Por exemplo, hoje eu sei 100% do custo da minha fazenda, sei todo o dinheiro que eu gasto na casa da minha mãe, minha irmã, ainda presto auxílio, elas são minhas sócias, né? Minha mãe e minha irmã. E sei até quanto que eu gasto com a cervejinha, eu sei exatamente o mês. Eu controlo 100% do meu dinheiro. 100% dos gastos, tudo separadinho. Então, parte de custos, eu sei totalmente essa questão. E aí eu acredito que é onde que a tecnologia veio para ajudar, sabe? A gente vê aí, hoje, já mais questão de gente mais jovem, mesmo assim, com dificuldade para anotar, para ter números, né? E essa parte de sucessão é onde a gente esbarra num problema. Por exemplo, eu não sei o que era a produção de café de 2019 antes. Então, por quê? Questão de dados. Foi tudo embora na cabeça do meu pai. Questão de custo, não tinha noção de qual que era o custo do meu pai. Por mim, os custos dele eram igual do Sr. Juquinha. Não chega nem perto, por exemplo. A questão de café, mais jovem, que irrigação, custo de maquinária é outro custo. Então, eu tinha uma noção básica. Então, demorei um tempo para estar sabendo qual que seria o custo. Então, foi um dos primeiros desafios. Hoje é uma coisa que me auxilia muito, sabe? Na questão das minhas tomadas de decisão, do que eu vou investir, do que eu posso gastar, quando que eu tenho que conseguir levantar dinheiro, por exemplo. Agora, com eu saindo do serviço, agora é só despesa, né? Não tem a receitinha do salário mais todo mês. Então, é controlar bem os gastos para não passar essa questão financeira. Essa questão de investimento, saber o que eu posso investir. Eu falo falando que depois da seca de 22, eles investiram em irrigação. Nós não temos água lá na fazenda, né? Não tem nenhum rio, nenhum córrego passando perto. Então a gente ainda continuou e aí no ano retrasado a gente teve uma seca pós-florada, meu café é 100% sequeiro. E a gente tomou um prejuízo, sabe? A gente teve que tomar uma decisão, falando, nós estamos tomando prejuízo por conta de falta de água. O que a gente vai fazer? Aí, eu falava, o Rafael tem um terreiro e tem uma água que pega desse terreiro. Aproveita a água. Vamos aproveitar essa água também? Conversando com o meu tio, o Everaldo, falou, vamos fazer isso? Aí vamos. A primeira decisão, a água escorre para o meio de sua lavoura. Tem que arrancar pé de café seu. Eu falei, meu Deus do céu. Mais prejuízo. Falei, isso aí e o tanto que é ruim, eu né? já comecei a pensar. Arrancar um pé de café é ruim Falei, demais. será que isso aí vai dar certo? Aí eu, que área que vai tirar? Não, vamos tirar de lá, de cá. Falei, não, vamos tirar da área que tira menos pé de café. Fizemos piscinão pequeno, fizemos grande. O dia que foi arrancar, eu falei, pode marcar aí. Marcou, foi igual, vocês esperam eu sair lá na rodovia para vocês começarem a arrancar esse café. E aí o café de 2000, e nossa senhora, o que eu faço? Tomamos a decisão, graças a Deus, deu tudo certo. A gente pegou água do terreiro, nós tivemos até a gente fala, não tem condição. O meu tio falando, nós acho que isso aqui tem 40 anos e nós nunca teve essa ideia de pegar uma água aqui para nós jogar nas lavouras. E assim, foi de grande proveito, graças a Deus. E agora, esse ano que a gente está colhendo, a gente não está irrigando 100%, mas a gente está fazendo um paliativo. Então, como a nossa região é muito boa de chuva, a gente já consegue pelo menos salvar a florada. Se vem um verãozinho aqui em janeiro, fevereiro, esse ano não teve, mas se tivesse, nós já estava pronto para ir jogando as águas irrigando. E sem dúvida o investimento foi bom, né? Esse ano, nós estávamos fazendo essa conta. Eu acho que esse ano, o café que a gente já conseguiu irrigando em um mês e meio, já paga a conta e já compensa fazer o investimento. Você não tem nem saudade mais dos pés de café que você teve que sacrificar. Valeu a pena. Uma decisão difícil, né, Henrique? De arrancar aquela parte de café ali, fazer o piscinão. Que com certeza aquele pé de café, os outros pés de café que sobrou com a água agora vai suprir aquele café. Valeu a pena cada sacrifício ali, né? Cada pé sacrificado, sim, com certeza. Muitas vezes assim tem que ter coragem, né, para poder tomar uma decisão difícil, né? A decisão você não pode tomar ela e já executar ela, né? Você tem que tem que ser planejado, né? O planejamento faz parte da gestão. E talvez assim, a gente que é um pouco mais jovem, acho que sou da mesma geração de vocês, muitas vezes a gente
A gente quer as coisas muito rápido, né? E a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Tem que entender que é no médio e longo prazo que aquilo vai trazer o benefício. Você enxerga dessa forma também? Talvez até um desafio, né, para nós. Né? Aquele negócio, e muita coisa a gente né, quer acelerar e muitas vezes é a paciência que é a chave. Aquela pessoa que vem aqui e planeja em um dia e executa em um ano, e tem aquela que a pessoa que planeja em um ano e executa em um dia, né? Então, assim, a paciência, tudo tem que ser dosado, né, Igor? Você tem que, toda decisão você tem que pensar bem, colocar a cabeça no travesseiro, antes de você executar ela. Exatamente. O Matheus, e a gente mencionou da sucessão de vocês, falou um pouco de como que está, e o futuro, como que você enxerga a propriedade de vocês para os próximos anos? O futuro é promissor, né? Como se diz assim, eu lembro da época que a gente começou para cá, muitas coisas já mudou. Então, o que eu penso é isso: cada ano evoluir mais, procurar mais tecnologia, mais inovação, para ser um resultado de sucesso, né? Planejo um futuro bem próspero, assim, aos que já passamos, né? E na sua visão, Rafael, quais que são as metas de vocês, da sua propriedade, o que você enxerga para o futuro de vocês? Olha, Igor, a questão do futuro, o futuro tá distante, né? Mas a gente sempre vai pensando nele. Essa questão, igual o Matheus falou, de quando a gente começou para cá, muitas coisas mudaram. Então, assim, não na nossa mão, mas o próprio ambiente vai mudando. E assim, eu enxergo a nossa produtividade, por exemplo, de ano a ano, vai crescendo através das novas tecnologias, da água que nós conseguimos adquirir. E a cafeicultura, assim, é uma surpresa, Cada dia uma novidade. Cada dia uma novidade, é muito gostoso de trabalhar, sabe? Então, assim, eu sou apaixonado com café. E eu, assim, não me vejo trabalhando com outra coisa, mas não sei o futuro também. Às vezes, amanhã eu posso não estar trabalhando com café. Mas, assim, as inovações são muitas, né? E a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, aprimorando. A gente nunca pode parar no tempo, para a gente estar participando desse futuro aí. E você, Henrique, como que você visualiza o futuro, o seu futuro na cafeicultura, e também já emendo para você, os jovens, o que você deixa aí para que eles escolham permanecer no campo, né? Talvez quem está nos assistindo aí, algum jovem que deseja começar nesse universo aí da cafeicultura. Igual o Fábio falou, cafeicultura já apaixona, né? Cada dia, cada colheita, cada safra, a gente vai apaixonando mais. E agora, como eu estou 100% dedicado nessa questão de cafeicultura, de ser produtor de café, eu acredito que esse é o meu rumo, esse é o meu ramo, é o caminho que eu quero levar, sabe? A gente, muitas das vezes a gente está falando aqui até de sucessão, eu acredito que eu quero fazer o planejamento sucessório, né? A gente sabe que 95% dos produtores hoje se esbarra e fica travado nessa questão de sucessão, né? Que quando a gente fala sucessão familiar, a gente pensa, já está matando a pessoa. Mas não, eu acredito que a sucessão é um momento de humildade daquele gestor, daquele dono daquele negócio, de pensar o seguinte: esse aqui é o meu negócio, eu quero que esse negócio não vá junto comigo, eu quero que eu continue crescendo. Então, para isso, a gente precisa planejar essa sucessão, não para que seja uma tocada de herança. Eu acredito que a sucessão seja para continuar o seu legado, continuar levando aquilo que você construiu ao longo dos anos. Então, eu quero tocar nesse ramo. Eu até falei com o Rafael, se souber de alguma terra aí para arrendar, me fala aí que eu tô doido querendo mais serviço. Aí o Rafael falou, não, se parecer qualquer coisa aqui, eu te falo, né, mas tem que ser irrigado, tem que ter água. Eu, não, pode deixar que aparecer, aí eu te falo. Eu acredito que a gente tem sempre que buscar mais inovação, buscar mais conhecimento, e o café é isso, o café não para, ano a ano, cada ano é um ano diferente. Por exemplo, hoje a gente está colhendo um café, tem café muito verde, café muito seco, já passa para o outro ano, tá só que café cerejão bonito.
Então, acredito que cada ano é um ano e a gente ir levando, pegando aprendizado, experiência e com certeza eu parei meu processo de sucessão, meu planejamento. Se minha filha, Olivia, que hoje está na barriga ainda, está no forninho, um dia não quiser tocar, eu acredito que eu procuro quem queira, procuro sempre, eu quero deixar o meu legado aí e deixar o que eu construí para uma pessoa continuar sempre crescendo. Sabe? Ô, Rafael, e o que o Henrique falou que é interessante, importante, né, Rafael, Matheus, sobre a questão de fazer essa sucessão planejada, de ir inserindo um sucessor ali, e muitas vezes a gente vê que o equilíbrio entre experiência e juventude, ele talvez é uma chave importante, né, para trazer coisa nova e manter essa tradição que a gente mencionou. Como que é? Vocês também têm um planejamento sucessório? Como que vocês pensam essa questão? A gente falou da sucessão que vocês receberam, e agora, daqui no futuro, como que vai ser esse planejamento de vocês também? Através da minha experiência como sucessão, eu tenho 2 filhos, meu tesouro. Eu tenho um filho, o Vitor, está com 5 anos, e a Maria Fernanda com 3. Eu não consigo enxergar o meu futuro sem eles, entendeu? Então, assim, e como o meu negócio, o nosso negócio, né, meu e do Matheus, tá prosperando, então, assim, na minha visão, eu quero inserir eles no negócio. Então, assim, eu pretendo fazer uma sucessão planejada. Uhum. A minha intenção é essa. Uhum. De gerações para gerações, né? E nossa família também tem um legado muito bom, que nós é muito unido e, como o Rafael falou, nós tem o tio Tarcísio, citar o nome dele, né, que é o presidente, que assim, na falta do meu pai, ele foi um pai, foi e é um pai para nós, sabe? Então, onde que você falou aí, juntar de experiência para passando para quem tem a experiência para a juventude, que quando eu comecei, eu era muito jovem, muito novo, então de lá para cá foi muitas experiências compartilhadas e assim, eu só tenho a agradecer e o futuro que eu falo para os jovens é assim, procurar mais sobre, que o café é uma parte muito, igual o Rafael falou, não me vejo sem ser na área do café, né? Porque minha vida sempre estou no meio, então é uma experiência muito boa, muito, muito gratificante. Tenho muita gratidão. Rafael, e qual conselho que você daria para um jovem que está assumindo uma responsabilidade agora ou que pretende assumir uma responsabilidade dentro de um segmento, uma cafeicultura ou de algum outro segmento? O conselho que eu dou para o jovem que quer fazer não só café ou qualquer coisa, qualquer trabalho, não pense só no dinheiro. O dinheiro é uma consequência do trabalho e do esforço. Você pode ter certeza que se você entrar no negócio, se dedicar, se esforçar, o dinheiro vai vir. Então, assim, não pense no dinheiro. Pense em produzir, pense em, por exemplo, vai trabalhar com alguma coisa, dedica. Não pensa só no salário, sabe? Você pode ter certeza que o dinheiro vai vir. Então, assim, ele é uma consequência do seu esforço, sua dedicação ao seu trabalho. E ter em mente que o erro vai acontecer, mas ter também a consciência de que conseguir encontrar o ponto positivo mesmo no negativo, né? Aprender com o erro, igual você mencionou, né? Talvez é importante. E você, Henrique, diante da sua trajetória aí, o que você mais aprendeu e que você deixaria aí de conselho para um jovem que está começando agora? Então, queria deixar um conselho tanto para o jovem quanto para os mais cabeça branca, né? Os mais velhos. Os mais velhos que abram espaço, né? Abram o diálogo. O diálogo é muito importante entre vamos falar familiar, entre um pai e um filho, um pai e uma filha, e uma esposa, que dê essa abertura. Por exemplo, a gente não pode... Eu como filho, eu não conseguiria ir lá na fazenda e tomar uma decisão na frente do meu pai, por falta de abertura. Então, acredito que as pessoas mais velhas têm que dar essa abertura para ir integrando esse jovem, essa pessoa mais nova no negócio, para que isso facilite lá na frente. Por exemplo, a gente contou aí os nossos desafios. Eu acredito que se tiver esse diálogo entre pai e entre o filho, facilita muito as coisas. É um caminho bem mais fácil do que você aprender apanhando. E o conselho para o jovem ter interesse, né? Se você tiver interesse em seguir esse caminho,
busca estudo, busca conhecimento. Eu nunca fui de estudar, né? Eu nunca fui de gostar de estudo, mas hoje em dia, se a gente não estudar e não tiver por dentro dos negócios, por dentro de como que funciona o meio do café, a gente não consegue tocar o negócio, não. Então, o conselho para o jovem é que tenha interesse e tenha esse diálogo com o pai para que possa tocar o barco e conseguir essa sucessão e ter uma inteligência emocional, né? É um tema muito delicado, é um tema que muita gente não gosta, mas a gente sabe, né? O futuro, todo mundo sabe que é para debaixo da terra. A gente está aqui só de passagem. O que fica é o nosso legado, o que fica é o que a gente construiu e o que a gente viveu aqui. Então é ter essa inteligência emocional de saber que a gente está aqui só de passagem e saber viver a vida bem, viver em harmonia, viver sem briga, porque a gente vê muita sucessão terminar em sucessão, a gente vê muita partilha, muita herança terminar em brigas, em famílias, e eu acredito que a gente não tem tempo suficiente aqui na vida para viver em desarmonia, viver em brigas. Acho que é isso. Com certeza, né? Eu acho que essa parte mental que você mencionou, acho que em qualquer âmbito da vida ela é fundamental. Sobre a questão de estudo, né, de atualização também, eu acho que é muito importante, porque hoje a gente vive uma vida muito acelerada, né? A velocidade da informação, a velocidade de tudo é muito rápido. Então, realmente, quem não se atualiza em qualquer sentido, né, seja no campo, seja em outro ramo que a pessoa siga, ela vai ficar para trás. Gente, a gente está chegando aqui na reta final. Agradecer vocês mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter compartilhado conosco a história de cada um de vocês. Vou deixar com você, Matheus, uma mensagem final e mais uma vez, muito obrigado, viu, pela participação. Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aí, de contar um pouco sobre a história, né? E agradecer cada um da Carpec pelos ensinamentos, pelas as histórias vividas juntas, né? E que continuamos. Estamos de portas abertas lá para receber e continuar a parceria de sempre. Bacana demais, sucesso para você, Rafael. Muito obrigado também por ter aceitado o convite, ter trazido tanto experiência, né, tanta história bacana aí para quem está nos assistindo. Fica à vontade aí para sua mensagem final. Igor, eu quero agradecer a Carpec pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando esse assunto tão pouco falado e de tão grande importância. E a mensagem que eu quero deixar aqui é que os gestores preparem bem seus sucessores, facilitem, mesmo com eles facilitando o processo, os filhos, né, os sucessores vão ter dificuldade, então assim, eles vão aprender. Mas assim, se facilitar seria bem melhor, né? Todo mundo quer o bem dos filhos, dos sobrinhos, enfim, de todo mundo, né? Então assim, facilitar seria a melhor coisa para o negócio, para a continuidade do negócio. Sem dúvidas. Sucesso também, Rafael, Matheus, né, para vocês lá na propriedade de vocês. Henrique, muito obrigado também por ter aceitado o convite, por ter trazido a sua história, né, na cafeicultura aqui, ter compartilhado conosco tanta coisa bacana aí que você trouxe. Fica à vontade também para a sua mensagem final. Eu que agradeço, fiquei muito feliz quando recebi o convite. Diferente, primeira vez participando de um podcast, gostei muito. Então, agradecer você pelo convite, a Claudinha também que conversou comigo, a Carpec e todos aí que colaboram e ajudam no nosso dia a dia, né? Então, a mensagem é praticamente o que eu disse mesmo, questão de a sucessão, ela não é sobre herança, né? Ela é sobre dar continuidade e dar um grande crescimento naquilo que você já construiu, né? Que você queira construir, queira que esteja sempre progredindo. Então, acho que é isso. É só agradecer mesmo e falar que foi muito boa experiência, relembrar os momentos de dificuldades, os momentos de alegria, os momentos que a gente viveu junto dos nossos pais, que com certeza faz muita falta e é isso. É tocar a vida e bola para frente e produzir grandes cafés, grandes produções aí aos longos dos anos aí. Bacana demais, o futuro é nosso, né? Se Deus abençoar, a gente vai conseguir ter muito êxito aí por muito tempo.
E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje a gente ouviu essas histórias inspiradoras, né, que envolvem aprendizado, responsabilidade, coragem também. Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Em breve nós retornaremos com um novo episódio do Vozes da Terra, o podcast da Carpec. Tchau, tchau.